A paz do Senhor, amados de Deus. Vamos para mais uma reflexão, mais uma breve meditação. Palavra de vida e paz. Uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Amém? Eu quero meditar com vocês aqui agora sobre a tentação. Vencendo a tentação. Para derrotarmos a tentação, é muito importante a gente conhecermos quem ela é, por onde ela vem, o que acontece quando somos tentados. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Então, medite aqui na palavra de Deus comigo. Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 1, do verso 13 ao 15. Tiago 1, do 13 ao 15, diz assim: "Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: 'Estou sendo tentado por Deus', pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte." Amém? Quando alguém for tentado, jamais diga: "Estou sendo tentado por Deus", porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus a ninguém tenta. Então, o diabo, Satanás, me tentou, e também não é isso que nós lemos, não é isso que a Bíblia afirma. O versículo 14 diz: "Cada um é tentado pelo próprio mau desejo, pela sua própria cobiça, e por esta arrastada e seduzido." O pecado, irmãos, ele está no coração do homem. O pecado é o estado mau da alma. A natureza humana está inclinada ao pecado. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O salário do pecado é a morte. Mas veja que a questão número 1 não está fora de nós. Não é o que nos cerca, mas é o que está dentro. O desejo é seu, a vontade é sua. O máximo que acontece é que o inimigo de nossas almas, Satanás, o diabo, conhecendo ele, o que a tua carne gosta, os teus desejos, o que você deseja, o máximo que ele pode fazer é te oferecer o que você quer. Então, come se quiser, faz se quiser, pega porque quer. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 12, olha o que diz: "Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia." 1 Coríntios 10, verso 12 e 13. "Não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar." Veja aí. Eu quero lhe dizer que Deus está contigo nessa peleja, nessa luta. Você entregou sua vida a Jesus?
Ele vai te ajudar, Ele está te ajudando. Ele vai te dar a vitória, você vai vencer. Você vencerá o mal. Mas veja que não nos sobrevém tentação que não for humana. Então, a origem da tentação é humana. Ela está dentro do homem, está na sua mente, está no seu coração. O desejo mal, a cobiça. O pecado, irmãos, o pecado humano está dentro do coração do homem. Lá em Mateus, capítulo de número 15, se eu abrir aqui rapidinho, nosso tempo aqui pelo YouTube é curto, né? Então aqui, olha, Mateus capítulo 15, no versículo de número 18, olha o que Jesus disse. As coisas que saem da boca vêm do coração, são essas que tornam o homem impuro. Aqui o 19, olha onde eu quero. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas veja que elas estão no coração, mano. O pecado está dentro de nós, irmãos. Está dentro do homem. E agora, pastor, você não sabe, nunca ouviu falar? Jesus é o antídoto. Jesus é a cura. Jesus é a libertação. Jesus. Por isso lá Tiago 4:7, sujeite-se a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Confie no Senhor para obedecê-lo. Confia no Senhor para andar na sua palavra. Se esforce nisto. Ame ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração. Ame a Deus. Agora, nós vamos ter um exemplo aqui de vitória maravilhosa, que o próprio Jesus travou, nos dando o exemplo. Como vencer a tentação? Está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, onde Jesus, depois de ter sido batizado por João Batista, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, veja só, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Veja só, ele estava com fome. 40 dias e 40 noites, sem comer, estava de jejum, teve fome. Um desejo, uma vontade interna e humana. Ele estava como homem, Jesus. E tendo ele fome, o que Satanás fez? Lhe ofereceu, disse: tu não é o Filho de Deus? Manda essas pedras se transformar em pães, assim a tua fome. Olha aí, a mãozinha do diabo é essa. Mas veja como Jesus vai guerrear. Veja como Jesus vai resistir ao diabo. Ele vai resistir tomando posse da palavra de Deus. Ele vai usar a palavra. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha aí, nós vamos ver Jesus se utilizando da palavra. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E aí Satanás, ele resistiu. Mas a Bíblia diz: resisti você ao diabo também. Confie em Deus, manuseie a espada do Espírito, que é a sua palavra. Siga o exemplo de Jesus. E Jesus respondeu: escrito também está,
não tentarás ao Senhor teu Deus. E mais uma vez, Jesus se utiliza da palavra. Creia na palavra, confie na palavra, obedeça a palavra, ande na palavra, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante, da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E veja, depois o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois escrito está: adorarás somente ao Senhor teu Deus, somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Glória a Deus. Aleluia. Você pode ter vitória. Você pode obedecer. Você não está só. Jesus, que venceu, está contigo. Você entregou sua vida a Ele. Ele é a tua salvação. Ele é o teu libertador. Ele é o teu ajudador. Amém? Que Deus continue te abençoando. Medita aí nessa breve reflexão. Conheça onde está o problema. Reconheça, viu? E lute. Lute e você vai vencer, porque em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para nos libertar do pecado. Ele é o antídoto e no sangue dele nós somos perdoados de toda a injustiça, de todo o pecado. Deus te abençoe. Fique na paz.